Bom dia, pessoal. É o professor Cristiano do canal Desbravando o Indecifrável, tá? Continuando as aulas sobre sociedade capitalista e propaganda, tá? Então a gente viu, né, que basicamente o surgimento da indústria cultural está relacionado à diminuição das horas de trabalho pelos trabalhadores assalariados, ao que acontece no século XIX, século XX, tudo bem? E você vai ter também, nesse contexto, uma padronização da cultura, né? Eu vou falar sobre essa padronização porque ela é importante para entender algumas diferenciações, tá? Então, alguns autores eles vão estar, digamos assim, observando esse processo e eles vão perceber que vai surgir, né, uma coisa que eles vão chamar de cultura de massa, tá? Então, essa cultura de massa é uma cultura que tem a ver, é um produto, né? São os produtos que saem dessa indústria cultural. Ela é diferente da cultura popular, ela é diferente da cultura erudita, ela é diferente do folclore, que vocês aprendem lá, lá nos primeiros anos, né, do ensino, né, fundamental. Vocês veem bastante a questão do folclore. E essas coisas são tudo isso são aspectos da cultura que nós temos, mas eles têm funções, têm finalidades diferentes, tá? Em relação à cultura popular e à cultura de massa, a primeira diferença seria, segundo esses autores, é que a cultura popular normalmente ela tem como ela não é uma mercadoria, certo? É algo que o povo, a população, né, cria simplesmente para se divertir e basicamente, né, esse produto, essa criação popular, ela não tem nenhuma finalidade monetária, não tem objetivo de gerar dinheiro, digamos assim. Então, normalmente, os tipos hoje que nós chamaremos de cultura de massa, inicialmente eram cultura popular. Então, as pessoas criam aquilo de forma espontânea e aquilo, né, depois é pego, padronizado e a partir disso é vendido como cultura de massa. Esse é um bom exemplo que a gente pode pegar no Brasil, né? É o sertanejo. Inicialmente o sertanejo ele tem uma característica, ele é algo que é basicamente as pessoas, né, que trabalhavam com o carro de boi, que trabalhavam no tipo de trabalho de levar, certo, determinados produtos para uma outra região e normalmente usavam esses meios, né, cavalo ou boi mesmo, fazer esse tipo de serviço, se encontravam, criavam ali a música e tocavam ali no momento, cantavam, né, com o objetivo apenas de se divertir. Esse estilo de música foi pego pela indústria cultural, foi criado um visual de como se vestir, os temas das músicas que tem que ter. Se você prestar atenção nos temas hoje do sertanejo, basicamente são iguais. Os autores cantam sempre as mesmas coisas. Cantam basicamente sobre traição, cantam sobre ciúmes, sobre ser, digamos assim, o pegador, certo? E você vê que é uma padronização. Se você olha o que normalmente se chama de sertanejo raiz, digamos assim, você vai ver que é muito mais diversificado. Tinha outros temas, era muito, digamos assim, mais criativo, certo? Então, essa padronização. Um outro exemplo mais próximo de vocês é o próprio funk, né? O funk na versão brasileira, né, que é bem diferente dos Estados Unidos. Funk para os Estados Unidos é outra coisa, tem uma outra característica, tá? Também era a mesma característica. As pessoas inicialmente fizeram isso com o objetivo de basicamente diversão, né? Hora no final de semana, dançar, esse tipo de coisa. O que aconteceu? Se pegou isso, se de certa forma padronizou, e aí você cria uma forma de você basicamente se vestir, uma forma de você dançar, você tem essa transposição, tá? E não só isso, não é só isso que a indústria cultural também pode transformar em cultura de massa. Outra coisa é a própria cultura erudita, como eu dei um exemplo, né, na aula passada, que era o Camões, ou seja, você pega uma obra que é uma obra da tradição cultural nossa, certo? Essa que é a ideia de cultura erudita. É uma obra, a obra erudita,
é uma obra que tem a ver com algo que nós consideramos, por exemplo, uma obra que tem um papel relevante na formação da nossa cultura. E essa obra normalmente é uma obra que pressupõe uma série de capacidades cognitivas que, para conseguir ler, para conseguir, certo, lidar com ela, certo? Nós temos que passar por um processo de formação, digamos assim, do espírito, né? Espírito no sentido de cultura, formação cultural, onde nós vamos estar dialogando com essa tradição. Quando você lê, por exemplo, os poemas de Homero, que são os poemas da Ilíada, da Odisseia, quando você lê o próprio Camões, quando você lê uma obra do Machado de Assis, você está dialogando com uma tradição que formou, de certa forma, a visão do brasileiro ou a visão da humanidade, uma vez que todos nós, né, estamos dentro de uma coisa maior, que é a humanidade, e nós estamos dentro também de uma tradição ocidental, tá? Que tem como raiz o cristianismo, certo? A visão judaico-cristã, os gregos e os romanos, principalmente, tá? E existem outras tradições, tem as tradições orientais, que é uma outra tradição, tá? Que também pode estar dialogando com ela. Quando você tem uma obra que tem esse papel, você está dialogando com uma obra que está ligada à questão erudita, tá? O que a indústria cultural faz? Ela pega essa obra, ela vai adaptá-la, certo? Ou seja, se você adaptou, você não tem pretensão de ter formação cultural. Você vai adaptá-la para a consciência média e você vai estar formando ela, né, basicamente, para a pessoa ter, basicamente, digamos assim, acesso a ela, tá? Entretenimento, certo? Essa que é a ideia da cultura, da indústria cultural, é produzir obras culturais para entretenimento, tá? Diferentemente da cultura popular, que é para diversão propriamente dita, diferente das obras eruditas, que é para formação, tudo bem? E você também tem a questão do folclore, tá? O folclore está mais ligado a histórias ou lendas, certo? Que vão estar formulando, tá? Digamos assim, formas de lidar com o medo, formas de lidar com o desconhecido que um determinado povo tem. Isso também a indústria cultural pode pegar e transformar, certo, em uma obra, digamos assim, de massa. Um exemplo disso é uma série, eu um pouquinho mais velho do que vocês, tá? Tinha uma série que passava que era sobrenatural, certo? Sobrenatural, eu acho que era Supernatural. É sobre o supernatural. Não me lembro bem da série, tá? Eu peço desculpas se eu errei o nome. Mas a ideia era a seguinte: eram dois irmãos, eles pegavam um carro, eles saíam, né? Basicamente à procura digamos assim, monstros ou seres desconhecidos. E dentro disso, né, como a série era feita basicamente no ambiente dos Estados Unidos, você colocava monstros, alguns, né, do folclore norte-americano, tá? Da América do Norte ali, né? Evidentemente que depois a série toma um outro rumo e fala de outras coisas além disso, mas você trabalha com esses elementos. Então, quando você faz isso, você está trabalhando, você está fazendo a mesma adaptação, tá? Eu quero que você perceba que a indústria cultural, como ela produz um produto, né? Ela tem como objetivo que as pessoas elas vão não apenas não apenas consumir aquela cultura, certo? Aquela mercadoria cultural. Não vão fazer apenas isso. Elas vão também, quando elas consomem aquilo, se associar. Ou seja, a indústria cultural ela tem como objetivo que as pessoas consumam uma determinada mercadoria cultural, mas que elas se associem entre elas e isso gere o pertencimento a um grupo. Um exemplo mais comum, certo, que não é do cinema, vou dar um exemplo mais, digamos assim, próximo de vocês, é a indústria dos jogos. A indústria dos jogos nada mais é que uma forma, é uma mutação, certo, da indústria cultural para as épocas de vocês. Quando a pessoa cria um jogo, como ela produz um jogo, certo, ela não quer apenas que você pegue aquele jogo e consuma ele. Ela quer que você jogue o jogo e crie associação e pertença a um grupo dos consumidores daquele jogo. Cria meios de você se relacionar com os outros consumidores. Ou seja, quando você pega um jogo, hoje diferentemente da minha época,
você tem a possibilidade de jogar online, jogar com outros colegas o mesmo jogo, certo? E você cria o que? Associação, você cria ali um grupo que é parte daqueles consumidores daquele jogo. Isso é fundamental, por exemplo, para conseguir ganhar, certo? Conseguir, certo? Atingir esse público e tornar fiel ao seu produto cultural. Tudo bem? A gente vai ver que isso é importante porque essa característica da indústria cultural é importante porque ela está relacionada a uma questão de que nos ajuda a ver meios de sobrevivência numa situação, certo, de transformação do capitalismo como nós estamos vivendo. Que a gente vai estar conversando na próxima aula.